Marvels é muito mais do que apenas outra revista em quadrinhos. Na verdade, referir-se a ela como um mero gibi seria como falar da Segunda Guerra Mundial como uma briguinha de rua. Em arte, roteiro e formato, Marvels é um gigantesco salto adiante, que nos traz a um novo patamar na evolução da literatura ilustrada. Caso não esteja sendo claro, acho a série legal pra caramba. Isso é um prefácio de Stan Lee para Marvels. Vamos conversar sobre Alex Ross e sua carreira nos quadrinhos, né? Esse cara que revolucionou os quadrinhos nos anos 90, através de suas pinturas, né? Cada quadro é uma pintura. E ele começa justamente com o Marvels, da Marvel, logicamente, ao lado do Kurt Busiek, né? O roteirista. E o mais importante desses quadrinhos realmente era a arte, né? O roteiro, quase ninguém nem se lembra, né? De quem foi que fez o roteiro, porque o importante é a arte. O pessoal se refere sempre a Marvels como uma obra do Alex Ross. Eu nunca vou lembrar que foi o Kurt Busiek que fez. Até porque o roteiro não é, assim, é muito complexo. O que é que se trata de Marvels? Marvels é uma edição, uma minissérie em 4 edições, foi lançada no início dos anos 90, né, começo de 94, e conta a história praticamente dos heróis da Marvel. Desde o início, os primeiros, o primeiro estou chamando do Quarteto Fantástico, até os Mutantes, que foram praticamente a última grande leva de heróis da Marvel até então. E ele conta a história do ponto de vista de uma pessoa comum, um fotógrafo, era fotógrafo, tirava fotos para jornais, e aí realmente faz sentido, né, colocar esse cara que está sempre fotografando as coisas para contar o que ele vê do ponto de vista dele, dos super-heróis. Por isso que tem esse tipo de cena icônica, que o Homem-Formiga, só que, claro, aumentado, né? Como um gigante ali, e ele lá embaixo tirando a foto dos acontecimentos, e tem toda a vida desse narrador contando desde quando ele começou a ver os super-heróis até ele já bem velho. Inclusive tem uma situação que ele até perde um olho porque estava fotografando uma luta, e é do ponto de vista dele, várias fotos, e essas fotos que geram esses quadros muito bonitos. E como você falou, assim, cada quadrinho na verdade é uma pintura do Alex Ross. Inclusive, a maioria das pinturas elas são releituras de quadrinhos clássicos da Marvel. E você vai ver que ele homenageia muito o traço do Jack Kirby, por exemplo. Tem cenas em que os Vingadores estão lutando, né, que aparece o Thor arremessando o martelo, que é o movimento que o Jack Kirby colocava nos seus quadrinhos quando o Thor arremessa o martelo. Ele está ali mostrando a sua admiração pelos artistas que vieram antes dele, apesar de que ele faz uma releitura realista. O traço do Jack Kirby nunca foi realista, né? Assim, as proporções são meio estranhas, na verdade, se a gente olhar hoje, né, do desenho do Jack Kirby, a proporção, um tronco bem reduzido, o Jack Kirby nunca se preocupou com realismo, ele se mas a ideia de movimento, né, que tinha nos quadrinhos, foi o que o Jack Kirby mudou bastante até então, a ideia que se tinha de movimento na narrativa de quadrinhos. E o Alex Ross, ele realmente traz essa pegada do realismo, ele está o tempo todo preocupado em mostrar os super-heróis, os super-seres, com feições humanas, com a plasticidade do corpo humano, a anatomia humana. E a preocupação dessa série era justamente isso, era mostrar como seria o nosso planeta realmente conviver com os super-seres, como nós os veríamos. Né? E é exatamente assim, nós os veríamos da forma como o Alex Ross mostra, né? Como gigantes, como semideuses ou deuses que estivessem ameaçando nossas vidas ao mesmo tempo que tentavam protegê-las. Então, obviamente, né, tem pessoas que ficam admiradas, né, e aplaudem, ao mesmo tempo que tem pessoas que condenam, né, as atitudes dos heróis e o perigo que eles trazem. Inclusive tem a parte da história que ele mostra quando o Galactus chega na Terra, que ia devorar a Terra, com o surfista prateado, que era o seu arauto, e o Quarteto Fantástico, junto com a ajuda
os surfistas vão e derrotam o Galactus. Aí no fim alguns aplaudem, mas a maioria acaba dizendo que foi só uma fraude, né? Que o Quarteto Fantástico criou toda essa ideia de perigo só para eles se saírem bem, acabou ficando feio para eles, né? Para o próprio Quarteto Fantástico. Isso mostra também essa situação de que os heróis são admirados por uns, o nosso narrador ele fala e fica do lado, né, do Quarteto Fantástico, porque está próximo, ele escreveu tudo o que aconteceu, enquanto outros apenas detonam e criticam, né, o trabalho deles. Depois vai ter um momento assim que é bem interessante sobre os mutantes, que os mutantes surgiram na Marvel, né, como uma forma de combater principalmente as questões raciais, né, étnicas, a xenofobia. Inclusive o narrador, né, o Phil Sheldon, ele junta-se com a multidão e tem um momento que aparece os X-Men e ele tá naquele tumulto, acaba pegando um tijolo e joga contra os X-Men e acerta o Homem de Gelo. Depois ele fica, por que eu fiz isso? Por que eu me comporto desse modo? Não sou o cara que faz notícias, sou o cara que mostra, que cobra as notícias. E ele até encontra, né, uma criança mutante e vai ajudar ela a se proteger. Porque os mutantes, quando surgiram, os cientistas dizendo que eles seriam o próximo salto evolutivo, então os humanos ficaram contra essa ideia. Então, por isso que os mutantes são os perseguidos, apesar de serem heróis da Marvel como os outros são amados, os mutantes são os perseguidos da história. E ele retrata também esse pedaço. Os X-Men eles são uma releitura dos movimentos pelos direitos civis, né, dos negros nos Estados Unidos. Você vai ver claramente que o Magneto é inspirado no Malcolm X, enquanto que o professor Xavier é inspirado no Martin Luther King, né? É aquele cara que tenta a essência pacífica, enquanto que o Magneto não acredita no pacifismo. Ele acha que quando você se encolhe para apanhar, só que você vai conseguir fazer apanhar mesmo, você não vai conseguir mudar nada. Então são esses dois pensamentos conflitantes, só que aqui ele traz para o mundo dos super-heróis, né, dos superpoderes, né? Os mutantes teriam o poder de acabar realmente com a humanidade, se assim eles desejassem. E existe todo esse conflito que ele traz muito bem para esses quadrinhos aqui. Inclusive a própria cronologia é uma cronologia realista, né, nesse quadrinho, porque os heróis estão inseridos naquele tempo em que eles realmente surgiram. Se a gente for levar a sério a cronologia que ele traz aqui, todos os heróis eles já estariam velhos, né? Porque ele vai trazendo os heróis que vão surgindo no ano em que realmente eles foram criados nos quadrinhos. O primeiro Tocha Humana em 1939, o Quarteto Fantástico no início dos anos 60, assim como o Homem-Aranha, os X-Men já... Capitão América na Segunda Guerra Mundial, fazendo cobertura, né, na Segunda Guerra. Porque o Phil Sheldon, ele era começa como um repórter ainda jovem, um fotógrafo nos anos 30, desejando ir para a Segunda Guerra Mundial, né, para ficar famoso fotografando o conflito na Europa. E, inclusive tem uma cena que aparece o jovem Jonah Jameson, né, o Jonah Jameson, o editor do Clarim Diário. Ainda sem bigode e sem charuto, né? Só com um cigarro. Se o cigarrinho ia crescer, o bigode também. O eterno adversário do Homem-Aranha, né, o eterno detrator do Homem-Aranha, ele aparece também em início de carreira, né, querendo também crescer, né, ascender, chegar ao sucesso. Mostra que o Jameson já tinha a ambição que ele continua tendo já como editor do Clarim Diário. É um fato legal essas pinturas do Alex Ross, como ele coloca assim, como se seriam realmente a física no uniforme, né, de um personagem. Então tem uma luta do Homem-Aranha com o Duende Verde, que a gente vê que são tecidos realmente, né, nas roupas, as dobras do tecido. Não é nada aquela cota que parece mais uma pintura corporal, né? Que o movimento é liso, tá? Não tem essas dobras. E que no cinema, inclusive, só conseguiram fazer, pelo menos do Homem-Aranha, assim, parecido, que dava uma sensação de realidade do uniforme. No espetacular Homem-Aranha 2, um fracasso, óbvio. Mas eles colocaram logo nesse filme, tem uma cena que lembra bem isso aqui, né? As dobras, conforme ele movimenta o uniforme, tem aquela dobra nas juntas aqui. O que é impressionante, né? Porque o Alex Ross consegue colocar no seu quadrinho, na sua pintura,
mais realismo do que o CGI consegue colocar no cinema, né? Que teoricamente é com pessoas reais. Deveria ser. O Alex Ross, pelo que eu saiba, ele não é o criador da pintura para os quadrinhos. Ele não é o primeiro cara que traz pintura para os quadrinhos. O Bill Sienkiewicz já trazia isso, né? A grande inovação do Alex Ross é trazer esse realismo, essa pegada de realismo, que se encaixa perfeitamente nessa série, né? Porque a série realmente, a intenção dela é trazer esse realismo, é mostrar, talvez fazer com que nós acreditássemos que realmente era possível haver super seres entre nós e tentar mostrar o impacto que eles trariam para a gente, né? Alguém também tentou trazer isso para o cinema foi o Zack Snyder com o Batman vs Superman, a cena inicial do Batman vs Superman, né? Quando o Bruce Wayne está ali dirigindo na cidade de Metrópolis durante a luta entre o Superman e o General Zod, e chega aquele momento em que todo mundo está olhando para o céu e vendo aqueles super seres voando, né, atravessando prédios e os prédios caindo, e então ele tenta correr e vem um monte de poeira, né, para cima dele. Então ali ele mostra toda a impotência do ser humano diante desses super seres, né? O que é que um ser humano pode fazer? E eu confesso a vocês que se fosse no nosso mundo, eu estaria do lado do Lex Luthor e do Bruce Wayne daquele filme ali. Eu acho que se surgissem alienígenas que pudessem quebrar a terra ao meio, eu estaria do lado de quem pudesse matá-los. O Alex Ross ficou muito famoso depois de Marvels e aí, a partir daí, produziu muito mais material, principalmente para DC. Ele fez, depois a gente vai falar futuramente aí sobre o Reino da Manhã, e ele fez várias obras focando em cada personagem principal da DC, Batman, Superman, Mulher Maravilha, e todos com esse sentido dessas obras realistas. E ele até hoje ele faz principalmente capas para edições especiais, e não trabalha só com super-heróis, ele faz posters de filmes, personagens famosos, os monstros famosos da Universal, ele faz esses posters realistas, são muito legais. E é um trabalho ali que deu esse salto na carreira do Alex Ross. Inclusive, nós no próximo programa vamos falar sobre o Reino do Amanhã, que ele fez para a DC Comics. E vamos falar muito sobre o enredo desse, porque, diferentemente do Marvel, né, que realmente o objetivo era só mostrar o realismo dos heróis no nosso mundo e fazer um apanhado do surgimento deles, como se eles tivessem realmente surgido na nossa realidade, né, pelo olhar de um fotógrafo que estava próximo deles. O Reino da Manhã tem muito enredo, então a gente vai no próximo programa falar sobre isso. Então é isso que fica a recomendação. Leiam Marvels, tem edição para compra, você acha na Amazon, acredito que ele não está fora de catálogo. Eu vou inclusive deixar na descrição um link para que vocês façam a compra pela Amazon, lembrando que se vocês comprarem pelo nosso link ajudam o canal, né? Alguns centavos da compra vão para ajudar a gente aqui a comprar também, para a gente poder trazer para vocês os conteúdos. E a edição que vale a pena, né, originalmente foi lançada tanto lá fora como no Brasil em 4 edições, né, como já falamos no vídeo, e eram edições assim que tinham uma coisa especial. Eu, quando era moleque, vi a primeira vez, claro, quando a gente não tinha dinheiro, não tinha como comprar, mas ela tinha a capa principal e tinha uma folha de acetato, com, claro, o nome Marvels, o número da edição, e quando você abria a folha de acetato ficava só a pintura. Era muito diferente aquilo ali para mim, na época, né? Hoje em dia seria uma coisa bem simples até, eu acho, assim, não teria tanto impacto como foi na época que foi lançado. O impacto da edição foi incrível, né? Foi talvez uma das primeiras visualizações que eu vi na minha vida, porque gente que não gostava de quadrinhos, né? Eu era viciado em quadrinhos na época, minha literatura era quadrinhos. E aí gente que nunca tinha falado de quadrinhos na época, que não sabia nada de quadrinhos, nem sabia sobre os super-heróis, basicamente porque na verdade os super-heróis também não existiam no cinema ainda, né, praticamente. Então o pessoal chegava e dizia, tá, mas tu viste aquele quadrinho lá do Alex Ross pintando lá o Tocha Humana, não sei o que. Desde quando tu sabe o que é o Tocha Humana? Então foi uma visualização muito grande mesmo. Inclusive uma cidade pequena, né, a Fogagem Gazeira, né, que era isolada de tudo, e de repente todo mundo estava falando sobre isso também, né? Gente que nunca tinha comprado quadrinhos tentando, né, conseguir, principalmente o pessoal que tinha uma mesada mais gordinha, né, querendo comprar para poder mostrar para quem gostava de quadrinho, mas não tinha dinheiro para comprar, dizer que tinha. E agora comprando um número e perdendo os outros que não chegavam, né? Não chegavam os outros. Tem no like feelings, né? Se você
tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não sei se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. A gente se vê no próximo Quixotada Nerd, também dedicado ao Alex Ross. Até mais.